Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de escuta e meditação da Palavra de Deus. E hoje a liturgia da igreja, ela nos chama a atenção para orientações para a vida missionária. Mas antes de entrarmos no texto bíblico, eu convido você a pegar sua Bíblia e a rezar comigo, a orar comigo, para que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento da palavra que será pregada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, mais uma vez te clamamos e te pedimos o teu Espírito, para que nos dê o entendimento de tua palavra, para que quando nós estivermos em missão, no anúncio da tua palavra, nós busquemos ser autênticos missionários e possamos colocar, Senhor, diante da tua presença a vontade e o desejo de querer servir e fazer a tua vontade. Que esse dia Nossa Senhora e São José possam interceder por nós. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Antes de entrarmos no texto, a igreja hoje celebra a festa do evangelista São Lucas. Ele que é autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. E também Lucas, na qual Paulo vai mencionar ele como médico. Hoje a igreja também celebra o dia do médico, ou seja, ele padroeiro, patrono de todos os médicos. Então rezemos pelos médicos no dia de hoje, na qual dão sua vida para salvar também outras vidas. Agora vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 1 vai dizer que Jesus, ele designou, ou seja, escolheu mais 72 discípulos, ou 70, e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Primeiramente, o número 72, ele é um número simbólico. Além de ser a escolha de Jesus, ele também é um número simbólico, na qual representa todas as nações existentes no Antigo Testamento. Isso nós temos na versão grega do Antigo Testamento, no capítulo 10 do livro do Gênesis. Então, naquele contexto, naquela realidade, 72 ou 70 nações era a representação do mundo naquela época. Então, quando Jesus escolhe 72, Jesus quer dizer que a missão dele é uma missão universal. Ou seja, é uma missão católica, é uma missão na qual todos os povos devem ouvir o reino de Deus. Veja, isso aqui nos faz refletirmos no batismo. Por quê? Porque o batismo, um dos sacramentos da igreja, o que é que ele faz? Ele faz com que nós sejamos filhos adotivos de Deus mediante Jesus Cristo, na qual nós também fazemos parte da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então nós também somos chamados a anunciar o evangelho para todas as nações. Agora, como é que nós fazemos isso? Através do nosso testemunho de vida. Quantos cristãos, quantos católicos, quantas pessoas nos tempos de hoje não dão testemunho de suas vidas diante do mundo? Veja, aqui é importante entendermos isso, por quê? Porque a palavra de Deus, o evangelho, o reino de Deus é para todo mundo, é para todas as nações. E o difícil e o triste de tudo isso é que ainda tem pessoas que ouvem falar da palavra, mas essa palavra não transforma vidas. Por quê? Porque eles não dão abertura para que a palavra transforme as suas vidas. Agora, Jesus também vai dizer, e o texto vai dizer aqui, que Jesus o enviou de 2 a 2 à sua frente. Veja, Jesus os envia de 2 a 2 porque sabe da dificuldade da missão. Sabe da dificuldade na qual os discípulos vão enfrentar. Agora, o que é que a gente pode extrair da palavra de Deus para a nossa vida? O que está escrito nesse texto?
Jesus chamou eles para que eles preparassem o caminho para Jesus. Aqui nós precisamos lembrar que Jesus ele está em um itinerário, ele está de subida a Jerusalém, para que ele passe por todo o processo de paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então, Lucas está retratando aqui um caminho que Jesus está trilhando. E Jesus, ao enviar 2 a 2, Jesus está dizendo para eles, para que eles preparem o caminho para Jesus. Agora, isso nos lembra São João Batista. Por quê? Porque São João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ou seja, ele foi o último dos profetas da antiga aliança, na qual preparou os caminhos do Messias. Por quê? Porque o livro do profeta Malaquias vai dizer que antes do dia do Senhor, Elias deveria voltar. E Jesus vai dizer que Elias é o próprio João Batista. Ou seja, está se cumprindo aquilo que está nas Escrituras. E quando nós pegamos essa palavra para aplicar nos tempos de hoje, nós também precisamos ser como João Batista. Nós também precisamos ser como esses 2 discípulos que vão à frente e preparar o caminho para Jesus. Agora, qual é o caminho que nós devemos preparar hoje? É a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Veja, nós como batizados, nós também temos a missão de preparar o povo para a vinda de Jesus. Agora, será se as pessoas, será se o povo, será se as nações de hoje estão com o coração aberto para acolher Jesus Cristo? Aqui é uma pergunta retórica, para que você reflita sobre a tua vida de cristão, sobre a tua vida de católico. Agora, vamos dar seguimento ao texto. Então, Jesus os envia 2 a 2 e Jesus começa a instruí-los, a orientá-los de como deve ser a missão. Agora, o que é que Jesus vai dizer? A colheita é grande, mas os operários são poucos. Veja, Jesus aqui está utilizando a imagem da colheita. E essa imagem aqui representa o povo de Deus consagrado, o povo de Deus separado para a colheita do reino. Então veja, nós precisamos ser esse povo escolhido, na qual na antiga aliança o Senhor escolhe Israel. Já no Novo Testamento, esse povo escolhido é a igreja. É a igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, tendo que ele é a cabeça, formando um Cristo todo, um Cristo total. Agora, Jesus vai dizer, pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Veja, primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é para que nós peçamos ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? É o Deus Pai. É a Trindade. Ou seja, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos mande mais operários, mais pessoas santas, mais pessoas que estejam dispostas a trabalhar para a construção do reino de Deus. É isso que eu e você precisamos no dia de hoje pedir ao Senhor. Senhor, dai-nos mais operários, dai-nos mais pessoas que estão dispostas a dar a vida pelo Evangelho. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Precisamos pedir ao Senhor mais sacerdotes santos. Precisamos pedir ao Senhor mais bispos santos, mais diáconos, mais leigos, mais missionários para o anúncio desse reino. É isso que nós precisamos. Agora, o texto vai continuar no versículo 3, onde Jesus dá uma ordem. Que ordem é essa? O texto vai dizer, ide. Veja, Jesus está dando uma ordem para que eles vão, para que eles iniciem o processo do anúncio do reino de Deus. O Senhor está dando essa ordem a mim e a você no dia de hoje. Nós também precisamos ir à missão para levar o Evangelho. Agora, o que é que Jesus vai dizer? Eis que vos envio como cordeiro entre lobos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus está dizendo que eles são frágeis, eles vão lidar com situações difíceis. Em um outro momento dos evangelhos sinóticos, Jesus vai dizer, utilizar essa mesma expressão,
Mas Jesus também vai dizer para que eles sejam prudentes como as serpentes e humildes como as pombas. Veja, Jesus ele sabe das dificuldades da missão, na qual vai ter que lidar com pessoas difíceis, na qual vai ter que lidar com situações de rejeição, na qual vai ter que lidar com situações até de vitória, mas de situações de perseguição. Então Jesus pede que nós sejamos prudentes, que nós sejamos humildes no decorrer da missão. Agora, o texto vai continuar onde Jesus vai dar outras orientações. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Veja, quando Jesus está dando essas orientações, e no momento em que ele vai dizer, ninguém saudeis pelo caminho, Jesus está dizendo que no decorrer da missão, que no anúncio da palavra, não se deve ter distrações. Não se deve ter algo que nos tire o foco do anúncio da palavra. Veja, meu irmão, o que é que está te tirando o foco do anúncio da palavra? O que é que está te tirando hoje daquilo que o Senhor está te chamando a fazer? Que é o anúncio desta palavra, que é o anúncio do Evangelho. Veja, na urgência da pregação, na urgência da missão, nós não devemos ter distrações. Veja, o mundo nos proporciona muitas distrações. O mundo nos proporciona muitas coisas para nos tirar do foco de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter cuidado. E nós precisamos ouvir aquilo que Jesus está dizendo aos discípulos. Está dizendo a mim e a você hoje. Nós não podemos se distrair quando anunciarmos a palavra. E quantas distrações nós encontramos no meio da vida? Então que essa palavra, meu irmão, possa conduzir a tua vida. Que essa palavra possa te dar o norte, aquilo que você precisa ouvir no dia de hoje. Que quando nós estivermos em missão, que quando nós estivermos no anúncio da palavra, Jesus nos orienta para que nós não tenhamos nenhuma distração. E aqui eu quero concluir repetindo aquilo que está no versículo 2, onde Jesus diz, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Que no dia de hoje, peçamos ao Senhor que nos envie mais operários, mais homens santos, mais mulheres santas, mais famílias que estão dispostas a dar a vida pelo Evangelho. Então, que em nome de Jesus, essa palavra fecunde os nossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.